E aqui eu gostaria de destacar para essa plateia que o Brasil é um país que tem 80% da sua matriz energética de energia renovável, energia limpa, seja de produção hidrelétrica, seja de produção eólica, seja de produção solar. O resto do mundo só tem 25%. Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e carvão e nós somos os culpados pelos desastres ambientais. Temos a Amazônia, 54% do nosso território. Um terço do território brasileiro, ou seja, 2.600.000 km², é composto de áreas protegidas, sejam áreas de proteção ambiental, sejam terras indígenas. Trabalho como a Europa, fácil. Tá? Compete a nós preservar. É o nosso compromisso com o restante da humanidade. Também quero que lembrem, que guardem isso, que nós somos o país que tem o agronegócio mais sustentável do mundo. Nós só plantamos e criamos gado em 7% do nosso território. E hoje alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. A nossa tecnologia agrícola é de preservar o solo. É uma tecnologia que nós criamos, uma agricultura tropical. Então, uma mais jovem que fique bem gravado. Que o Brasil tem capacidade para ser o celeiro do mundo. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão. Senhor Júlio Caus, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, senhor Miguel Villarroel, vice-presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, caros funcionários e voluntários da Cruz Vermelha Brasileira aqui presentes, integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, maravilhosa música de vocês, senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Bom, felizmente, infelizmente, a história da humanidade, ela foi construída por meio de guerra. Os conflitos entre grupos étnicos, depois entre estados-nação, eles foram, com o passar do tempo, se tornando mais e mais sangrentos e causando, obviamente, mais e mais baixas, mutilações. Ao longo desse período da história, sempre pessoas voluntárias, sejam homens, sejam mulheres, e aqueles que pouco a pouco foram dominando a arte da medicina, buscaram minorar o sofrimento dos combatentes de ambos os lados que entravam em contenda. O avanço da tecnologia aumentou a capacidade dos meios de destruição, e aí chegamos no século XIX, nas guerras napoleônicas, e numa daquelas que é a guerra mais sangrenta, talvez, aí, naquele período, que foi a Guerra Civil Americana. E a partir dali, mais do que nunca, passou a ser necessário corpos especializados para o tratamento dos feridos. E surge, então, a Cruz Vermelha Internacional. Já na Primeira Guerra Mundial, a figura memorável da enfermeira Florence Nightingale, que serve de baliza e de exemplo para todos aqueles que lidaram com o sofrimento de combatentes. Nosso país, a criação da Cruz Vermelha, é exatamente nesse momento da história da humanidade. E inicia-se um período de formação
de jovens mulheres como enfermeiras. Para a imensa maioria dos jovens que estão aqui hoje, pode parecer uma coisa simples, mas há mais de 100 anos atrás, uma mulher sair da casa dela, sair do lar dela, para trabalhar fora, para minorar o sofrimento de gente que estava ferida, era quase como transpor um oceano. Era um outro mundo, um mundo totalmente distinto. Ao longo da história da Cruz Vermelha, ela evoluiu, obviamente continuou a ter essa participação nos conflitos que vêm sucedendo, graças a Deus hoje já em número menor, mas infelizmente não deixam de existir. E os grandes desastres provocados por catástrofes ambientais e climáticas que têm afligido a humanidade. Vemos o trabalho na África, vemos o trabalho no Oriente Médio, vemos o trabalho no Extremo Oriente e o trabalho da Cruz Vermelha Brasileira aqui no Brasil. Brasil, um país ainda com enormes desigualdades, com pessoas em situação muito difícil, que habitam áreas de risco, sujeitas, né, a essas intempéries climáticas, como nós já vimos aí aqui no nosso estado do Rio de Janeiro em particular, né, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, na Amazônia, no Nordeste, essas catástrofes climáticas, as catástrofes ambientais, como houve o desastre recente aí de Brumadinho. E em todos os lugares, o trabalho da Cruz Vermelha, por meio aí de seus 70 mil voluntários e voluntárias, tem sido insubstituível. Então, para mim, esta manhã de terça-feira, um dia importante para nós todos, pela minha presença aqui, mas também eu lembro que mais ou menos daqui a 30 minutos, nosso presidente estará fazendo um importante pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas, perante o Concerto das Nações, onde certamente ele estará defendendo os nossos interesses e deixando muito claro ao restante do mundo o nosso firme compromisso com a preservação do meio ambiente no nosso território. E aqui eu gostaria de destacar para essa plateia que o Brasil é um país que tem 80% da sua matriz energética de energia renovável, energia limpa, seja de produção hidrelétrica, seja de produção eólica, seja de produção solar. O resto do mundo só tem 25%. Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e carvão e nós somos os culpados pelos desastres ambientais. Temos a Amazônia, 54% do nosso território. Um terço do território brasileiro, ou seja, 2.600.000 quilômetros quadrados, é composto de áreas protegidas, sejam áreas de proteção ambiental, sejam terras indígenas. Trabalho como a Europa, fácil. Tá? Compete a nós preservar isso. É o nosso compromisso com o restante da humanidade. Também quero que lembrem, que guardem isso, que nós somos o país que tem o agronegócio mais sustentável do mundo. Nós só plantamos e criamos gado em 7% do nosso território. E hoje alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. A nossa tecnologia agrícola é de preservar o solo. É uma tecnologia que nós criamos, uma agricultura tropical. Então, uma mais jovem que fique bem gravado, que o Brasil tem capacidade para ser o celeiro do mundo. Em tudo isso, eu gostaria, viu, Júlio, de cumprimentar a você, a sua equipe e a cada um dos 70 mil integrantes da Cruz Vermelha Brasileira pelo extraordinário trabalho que tem feito ao longo de sua história. Vocês hoje são os representantes daqueles que nos antecederam, daqueles que minoraram os sofrimentos dos nossos combatentes na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e em outros conflitos que já ocorreram, que estiveram junto com missões das Nações Unidas na África, no Haiti, no Oriente Médio,
que percorrem o mundo buscando minorar o sofrimento de pessoas que vivem em situação de dificuldade e que em todas as calamidades que têm ocorrido aqui no nosso Brasil ao longo desses últimos anos, não deixaram um só instante de se fazer presente. Então, esse trabalho anônimo nos dá e nos enche de muito orgulho. E ao receber nessa manhã essa medalha, ela não é mais uma que eu recebo ao longo de toda essa minha trajetória de vida. Ela é algo que me enobrece, que me orgulha e me sinto privilegiado. Meus parabéns e muito obrigado. Senhoras e senhores, o presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão, acompanhado do presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Júlio Carlos de Alencar, e do vice-presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, Miguel Villarroel. Pedimos a todos que se posicionem de forma respeitosa para ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro.
Por gentileza, tome os seus lugares. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Júlio Carlos de Alencar. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, e através de vossa pessoa, saúdo a todas as autoridades aqui presentes, senhor Miguel Villarroel, vice-presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, e aproveito este momento para também saudar e cumprimentar a todos os voluntários e colaboradores da Cruz Vermelha presente nesta solenidade. Senhores, permitam-me aqui voltar no tempo e relembrar o passado de glória da nossa instituição, mais precisamente em sua instalação em nosso país. O ano era 1908, onde Joaquim Botelho, médico, indo por conta própria a Berna, obteve o consentimento do Comitê Internacional para fundar em 5 de dezembro deste mesmo ano, a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha Brasileira. Desde então, tendo como primeiro presidente o médico sanitarista Oswaldo Cruz, a Cruz Vermelha tornou-se instituição modelar, tanto em tempos de guerra, no socorro aos feridos, como em tempos de paz, levando ajuda às vítimas das catástrofes e desastres naturais. Neste ano, completaremos 111 anos de ajuda humanitária. Somos uma corrente do bem, com cerca de 60 mil voluntários em nosso país, que são capitaneados pelos presidentes estaduais, são os bravos presidentes estaduais, e aqui eu faço uma justa homenagem a eles, que me ombreiam nessa luta em todo o país, levando ajuda a quem mais precisa. E essas pessoas, esses voluntários, senhor presidente, são as pessoas que enxergam os invisíveis. E a eles eu nutro todos os dias mais profundo respeito e carinho pela ajuda que fazem ao nosso povo. Não posso deixar de agradecer a força motriz da nossa instituição, que são os nossos voluntários. Através das mãos deles é que a ajuda humanitária chega a quem mais precisa. Por amor, essas pessoas se dedicam ao próximo. Por amor, arriscam suas vidas para salvar a de quem mais precisa. E quantos voluntários pelo nosso mundo afora, senhor vice-presidente Villarroel, não perderam as suas vidas se dedicando ao próximo. Senhor presidente em exercício Hamilton Mourão, Vossa Excelência hoje escreve mais um capítulo de ouro na história da nossa instituição. Faziam 39 anos, um pouco antes de eu nascer, que não recebíamos uma autoridade de sua envergadura. E isso acontece por vossa sensibilidade de grande líder, quando acolheu o pedido desse jovem presidente que vos fala. Por isso, diante desse público, eu lhe agradeço pelo carinho e respeito à Cruz Vermelha Brasileira. Assumi a liderança nacional da Cruz Vermelha Brasileira em novembro de 2017, com a missão que costumo dizer é do tamanho do Monte Everest, reestruturar a nossa Cruz Vermelha Brasileira. Às vezes, na subida, como no monte, somos surpreendidos por maus tempos, onde não conseguimos enxergar o topo. Às vezes falta ar, às vezes falta força, mas tenho certeza que nunca faltará a vontade de chegar ao cume. Como toda subida nesta desafiadora montanha, precisamos de uma boa equipe de retaguarda para que nada saia errado, e tenho certeza que eu tenho a melhor equipe. Agradeço a todos vocês que sempre lutam comigo. Alemane, Silvio, Ricardo, Léo, Marcele, Catarina, meu querido amigo Luiz Alvaso, Jardel, Jéssica, e em nome deles eu quero abraçar e agradecer a todo o meu time. Hoje, eu já consigo, senhor presidente, enxergar o topo do meu Everest. Lá vejo fincada a bandeira do meu amado país
e também a bandeira da minha querida Cruz Vermelha. Vejo em meus sonhos, meus pensamentos, o rosto dos nossos voluntários sorrindo, e esse sorriso é o sinal que a ajuda humanitária está chegando a quem mais precisa, ao nosso povo. Não posso finalizar sem agradecer a quem me forjou. Sou forjado por uma família que sempre pregou o amor, respeito e ajuda ao próximo. Agradeço aqui ao meu pai e minha mãe, que me honram com suas presenças, para que assim eu pudesse ser exemplo para meus filhos João e Bento, e também a minha esposa, que abdica da minha presença, pois sabe e entende a minha árdua missão. Para finalizar, quero parafrasear Rui Barbosa, que em seus muitos pensamentos de inspiração, disse a seguinte frase: a mais triste das vidas e a mais triste das mortes são a vida e a morte do homem que não tem coragem de morrer pelo bem. Muito obrigado. Com a palavra, o vice-presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelha, senhor Miguel Villarroel. Bom dia. I will speak in English because it's going to be easy for me. Your Excellency, President Mourão, Mr. President Ducal, all the members of the Board of Directors of the Brazilian Red Cross, my colleagues of the Federation that are here, the family of the President, Cal, all the volunteers, friends, everybody. This opportunity is a great honor for our movement to be hosting Mr. President Mourão here in our headquarters in the Brazilian Red Cross. It's a great honor that after 39 years, the authorities of the government take care and thinking in our movement. For us, it's a great moment. It's a great moment in the present and will be a great moment for the future of this national society. We are hosting at this moment, we are facing at this moment many challenges in the Brazilian Red Cross. We are challenging the unity and centralization of this national society. We are challenging many problems that we have been taking from the past, but we are challenging the future of this national society. We believe in the new leadership. We believe in the new era of this national society. That is the reason that the Federation is supporting the new leadership, is supporting the new Brazilian Red Cross. For us, it's a great opportunity to face these new challenges. For us, it's the opportunity to make the engagement with the government. We are looking at a roadmap that this national society has been following, that in the last 22 years was not followed. That make us to trust in them, and that make us to trust in this national society. I always say that it's a phrase that follow my engagement with this movement since I was a kid. I started in this movement when I was 4 years old. And I have been growing with a red heart, with a red cross in my heart. And I always says, anything that we do for ourselves, everything that we do for ourselves, keep in the past.
everything that we do for the others keep us our legacy. Thank you very much. Senhoras e senhores, neste momento, nos termos do Decreto-Lei 7.928, de 3 de setembro de 1945, a Cruz Vermelha Brasileira concede ao Presidente da República em exercício a Cruz de Distinção por seus relevantes serviços. Pedimos que todos assumam posição de respeito. Convidamos o Presidente da República em exercício e o Presidente da Cruz Vermelha Brasileira a se aproximarem do dispositivo das bandeiras. Senhoras e senhores, ao som de Aquarela do Brasil, executada pela Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, composta por jovens músicos da instituição Ação Social pela Música do Brasil, o Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Júlio Caus de Alencar, fará a posição da Cruz de Distinção e entrega de diploma ao Presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão.